Oh, desculpa. Não entendi. Foi o que tu falaste? Não, 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 deixa. Certo. Deixa eu compartilhar aqui, tá? Cadê? Eu acho que vai aparecer aí, cadê? 3, 2, 1, pronto, apareceu. Deixa eu limpar aqui. Pronto, a gente tinha iniciado os números inteiros e eu parei nas operações com números inteiros, né? A gente fez a soma, a subtração, e eu, inclusive, disse para vocês, né? O mais legal de soma e subtração é que você tem a analogia de, para lembrar, né? O bom é sempre você procurar um jeito melhor que ajude você a lembrar, tá? Então, você pode sempre pensar que dois números somados ou subtraídos, tá? Nos inteiros. Você tem 10 menos 15. Você vai sempre olhar os sinais e você, pronto, quem não tem sinal, como o 10, por exemplo, o sinal é sempre o que está na frente do número, tá? Então, quem não tem sinal, como o 10, você imagina que ele é positivo, sempre, tá? Não esqueçam disso. E aí, agora você tem os dois sinais. Um é positivo, o outro é negativo. São diferentes? Se são diferentes, eles vão se subtrair, os números, tá? Você tem 10 e o 15. Subtrai 10 menos 15, ou 15 menos 10, né? Quem tem 15 tira 10, né? Porque agora você só está preocupando em ver qual é a diferença entre 10 e 15. Então, pega o maior menos o menor. 10 menos 15, 15 menos 10, aliás, dá 5, né? E você coloca o sinal daquele que for maior, que é 15, né? Negativo. Então, isso sempre vai funcionar, tá? E se os sinais forem iguais, por exemplo, se eu tenho menos 10, menos 15, você vai simplesmente juntar os números, que dá 35, ou melhor, 25, e repetir o sinal que está, certo? Beleza? Então, você pode escolher essa metodologia, ou pode também, eu gosto muito de pensar em tipo, eu tenho 10 reais, né, aqui, positivos, né, está no meu bolso, tenho 10 reais. E eu gasto 15, se eu, 15 negativo, significa que eu gastei 15. Então, eu vou zerar minha conta, né, minha carteira, e ainda vou ficar devendo 5. Então, saldo devedor, a gente coloca com sinal negativo, tá certo? É como se o 15, que é negativo, né, uma dívida maior do que um saldo positivo, a dívida cancela o saldo que você tem e ainda fica com dívida, não é isso? Fica com a dívida de 5. Já aqui embaixo, eu tenho uma dívida de 10 reais e fiz outra dívida de 15. Então, eu fico com uma dívida maior ainda, uma dívida de 25 reais, tá? Menos 25. Não esquecer dos sinais, certo, pessoal? Quando o sinal é positivo, na frente do número, quando o número está logo no início, você não precisa colocar, por exemplo, 2 mais 3. Você não precisa colocar mais 2 mais 3. Esse sinal aqui é dispensável, tá? Você pode dispensá-lo. Já esse aqui, como ele está entre os dois números, né, ele está indicando a operação que você vai fazer. Então, você tem que colocá-lo, tá certo? Mas, esse da frente do 2, você pode imaginar somente que ele está aí, né? Sempre vai ser positivo se não tiver sinal, certo? Negativo, nosso negativo você tem que colocar, tá? E se não tem, é positivo, tá? Se for negativo, então você tem que colocar obrigatoriamente. Beleza? Então é sempre assim, não tem mistério, tá?
soma e subtração de números inteiros é sempre assim. Agora, como é que se diz? A multiplicação e a divisão, ela já tem uns esqueminhas diferentes, né? Esqueminhas diferentes. Como é que eu multiplico dois números inteiros? Desculpa. Então, para multiplicar ou dividir, se eu estiver multiplicando, por exemplo, 2 vezes... a multiplicação, a gente usa ou esse símbolozinho do xizinho ou o pontinho, né? O mais comum, daqui para frente, vai ser o pontinho, tá? O problema é que quando eu boto um pontinho aqui, fica um pontinho bem minúsculo. Fazer uma bolinha assim. 2 vezes 3. Se nenhum dos números é negativo, né? Os dois são positivos, você, você não precisa se preocupar, né? Porque você está multiplicando nos números naturais. Então, 2 vezes 3 é 6. Acabou, tá? Se um dos números é negativo, você tem menos 2 vezes 3. Se eu tiver também 2 vezes, se o sinal negativo estiver no segundo número, 2 vezes menos 3. Tá? Nesse caso aqui, nesse segundo caso, quando eu tenho dois sinais assim juntos, a gente costuma separar esse segundo número aqui, colocá-lo entre parênteses, tá certo? Para separar, né? As coisas. 2 vezes menos 3. Tá? Nesse caso aqui, você não precisa colocar, não. Se quiser, você coloca, tá? Parênteses nunca vai estar ser demais, não. Mas não precisa, não. Os sinais não estão juntos. Nesse segundo caso, aí sim você coloca para ficar organizadinho. Nesses casos aqui, onde eu tenho dois números multiplicados, né? E um deles é negativo. Aí você tem aqui o 2 é negativo, o 3, como ele não tem sinal, né? Lógico, o sinal que está na frente dele é o de multiplicação, mas estou colocando o sinal aqui positivo ou negativo, né? Certo? Sinal que indique, como é que se diz? Que indique crédito ou débito, tá? O 3 aí ele está sem sinal, então ele é positivo. Então eu estou multiplicando o 2 negativo por um 3 positivo. Então quando eu multiplico normal, 2 vezes 3 dá 6, e faço o jogo de sinal, tá? O jogo de sinal é aquele que a gente faz mais com menos com mais, menos com menos. Sempre que os sinais forem diferentes no jogo de sinal, a resposta vai ser negativa, tá? Se for mais com menos ou menos com mais, resultado negativo. Se os sinais forem iguais, mais com mais ou menos com menos, o resultado sempre positivo. Tá bom? Então, aqui, o 2 é negativo, o 3 não tem sinal, é positivo. Menos com mais, menos. Tá? No segundo caso aqui, 2 vezes menos 3, o 2 é positivo, o 3 é negativo. Mais com menos, menos. Então, a resposta é menos 6 também. Tá? Nesse primeiro caso aqui, se você quiser ainda, né? Mas não precisa, porque já é um número natural aí. Mas 2 vezes 3, os dois são positivos. 2 positivo, 3 positivo, mais com mais, mais. Então, não muda nada, tá? E, finalmente, se os dois forem negativos, menos 2 vezes menos 3. Ou se tiver até o contrário, assim, tá? Menos 3 vezes menos 2, como na multiplicação a ordem dos fatores não altera, né, o produto. 2 vezes 3 dá 6, e menos com menos, aí sim, mais, tá? Mais. Ok? Então, basta lembrar disso, tá? Isso na divisão é a mesma coisa, tá? Serve para a divisão.
Se eu tiver 100 dividido por 4, isso dá 100 dividido por 4, essa barrinha de fração significa divisão também, tá? Toda fração é uma divisão. Bom, 100 dividido por 4 é 25 positivo, né? Porque o 100 está positivo, o 4 também. Mais com mais, mais. Sinais iguais, resultado positivo. Então, se eu tiver 100 negativo dividido por 4 positivo, menos do 100 com mais do 4, sinais diferentes, resultado negativo. E agora eu faço a divisão, 100 dividido por 4, 25 dá menos 25, tá? Mesma coisa se eu tivesse 100 positivo dividido por menos 4. O menos estivesse no 4 e não no 100. A mesma coisa, porque os sinais continuam diferentes. Então, sinais diferentes, 100 dividido por 4, 25, resultado negativo, tá? Beleza, então, e se tivesse, só para a gente deixar em aberto, né? Se tivesse menos 100 dividido por menos 4, menos em cima, menos embaixo, menos com menos, mais, sinais iguais, né? Resultado positivo. Então, 100 dividido por 4 é 25. Se você quiser, você põe o mais aqui na frente, mas não precisa, tá? Bom, então, multiplicação e divisão nos inteiros é basicamente isso, tá? E aí eu venho com a potenciação e radiciação. Potência é aquele que você eleva a um determinado expoente, né? Expoentezinho em cima. E radiciação é raízes, são raízes, né? Pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e etc. Então, nas potências, o que é que significa? O que eu vou fazer aqui para os inteiros serve para os naturais também, tá? Se bem que eu acho que eu já falei lá nos naturais como é que se calcula potências, né? A diferença é que nos inteiros aqui você pode pegar um número negativo, tá? E aí, se você pega um número negativo, aí é bronca, né? Então, por exemplo, se você tem 3 elevado à terceira, isso é o número 3 multiplicado 3 vezes, por ele mesmo, né? Esse 3 aqui indica a quantidade que eu vou multiplicar. Vou multiplicar 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes... Talvez mais não, né? Tá bom. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Então, o resultado dá 27. Como está tudo positivo aí, então, não precisa fazer jogo de sinal, tá? Agora, se eu tiver menos 3 elevado à terceira, aí fica um pouco diferente, né? Porque agora eu vou ter... A base é menos 3, então eu vou ter que multiplicar o menos 3 por ele mesmo 3 vezes. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, tá? Então, quanto é que dá isso? Vamos primeiro multiplicar, sem lembrar do sinal. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora eu quero saber qual o sinal que vai ficar aí. Positivo ou negativo. E aí, os espertos já sabem qual é o sinal? Negativo. Negativo? Negativo por Ah, quê? não, negativo não. É negativo. É negativo? Ó, É, por- menos com menos dá mais com menos, menos. Exatamente, Verdade. Rafael, né? Primeiro você faz o jogo de sinal aqui, menos com menos, sinais iguais, resultado positivo. Então, aí vai dar 9 positivo, né? 3 vezes 3, 9, menos com menos, mais. Tá? Então, aqui o resultado deu positivo. Quando eu multiplicar o mais daqui com o menos daqui,
Sinais diferentes, resultado negativo, tá certo? Então, menos 27. Então, presta bastante atenção, porque isso é fácil, porém, tem muita gente que erra isso, tá? Eu estou falando isso no ensino médio mesmo, tá? Muitos alunos que erram muito isso e acabam se complicando nas questões por conta de um sinal. O sinal faz muita diferença, pessoal. Faz muita diferença, tá? O sinal você leva o número de um extremo ao outro, tá certo? Se você esquece, se você erra, tá bom? Então, presta bastante atenção. Parece besteira, mas não é. É uma coisa que eu tenho que ser chato com vocês, para vocês não errarem, tá? Errar, a gente vai errar, né? Lógico. Mas procurar errar o mínimo possível, tá? Ficar craque nisso aí, tá certo? Não, como é que se diz? E não ficar errando por besteira, errando sinal por besteira, né? Quer ver outra coisa que muita gente erra? Na hora de resolver equações. Você passa de um membro para outro e você troca de sinal. Muita gente passa de um lado para o outro e não troca, esquece de trocar. E isso é outra coisa, tá? Provavelmente, quando estiver trabalhando em funções com vocês, eu vou puxar a orelha por conta disso. Então, ó, uma outra situação, por exemplo, se eu tiver menos 3, eu vou pegar outro número, tá? Pegar menos 3 mesmo, tá? Elevado a 4. O que vai acontecer aqui? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 4 vezes, né? E agora o resultado vai dar positivo ou negativo? Positivo. Positivo, não é? Eu não sei nem quanto é que, quer dizer, eu sei quanto é que vai dar, mas eu quero saber o sinal. Positivo. Por quê? Menos com menos, sinais iguais, mais, né? Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Tá? Então, o resultado vai ser mais 81. Não precisa colocar esse mais aqui na frente, mas você escolhe, tá? Não tem. Ninguém vai dar uma facada em você só porque você botou um mais na frente do número, não, tá? No máximo, puxar uma orelha, não tem bronca não, né? Bom, sim, aí a gente vê um padrão, né? Se a base for negativa, tá? A gente vai ter o resultado ou positivo, ora negativo. Ora positivo, ora negativo. Então, se eu levar uma base negativa a um número par, o resultado sempre vai dar positivo. Se eu levar um número ímpar, ela vai dar sempre negativo. Tá? Por exemplo, no 3 ali, né? O menos com menos. Mais com menos, menos. Aí no 4, eu vou fazer menos com menos, mais. Vai ficar positivo. No 5, é mais com menos, menos. No 6, menos com menos, mais. Entendeu? Então, vai ficar sempre oscilando. No 2 é positivo, no 3 é negativo, de acordo com um expoente, tá? No 2 é positivo, no 3 é negativo, no 4 é positivo, no 5 é negativo, no 6 é positivo, no 7 é negativo, e por aí vai. E aí a gente tem uma regrinha que pode ajudar, né, se vocês lembrarem. Se vocês quiserem, não tem problema, pode fazer assim mesmo, tá? Do jeito que a gente está fazendo aqui. Mas a regrinha é, se a base for negativa, tá? É só se a base for negativa. No caso que a base aqui é positiva, como essa aqui, não faz diferença. Aí é positivo sempre. Mas se a base for negativa, aí acontece duas coisas, né? Se o expoente for par, expoente par, resultado positivo.
com expoente ímpar, resultado negativo. Tá? Então, se você pega, por exemplo, menos 4 elevado a 5. Eu não sei nem quanto é que vai dar isso aí, né, em valor. Mas a resposta, o sinal, eu já sei que vai ser o quê? Positivo ou negativo? Negativo, Negativo. Por quê? porque o expoente é ímpar. Exatamente. O expoente é 5, que é ímpar, e a base aqui é negativa, né? A base da potência. Então, essa configuração, eu acabei de dizer que o resultado é negativo. Então, aqui vai dar menos alguma coisa aqui, né? Eu não sei quanto é e não vou calcular, que não é o meu objetivo. E se eu tiver menos 10, 12, eu não preciso nem saber quanto é, tá? Elevado a 8. Base negativa, expoente par. Positivo. Positivo. Exatamente. O resultado é positivo. Muito bem. Então, vai dar mais alguma coisa aqui, que eu não sei quanto é e nem estou a fim de calcular. Certo? Na raiz acontece uma coisa interessante, né? Na raiz, você só vai ter raiz quadrada de número negativo se a raiz for de ordem par. A raiz é assim, ela tem como eu disse para vocês já, né? Eu acredito nos números naturais, quem trabalhou raiz. E a raiz, ela tem um índicezinho aqui, né? Raiz quadrada, que é raiz 2, né? Que a gente não coloca o 2, mas é raiz quadrada, raiz 2. Posso ter raiz 3, que é raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, e por aí vai. Tá? Então, você não tem como tirar uma raiz quadrada, por exemplo, de um número negativo. Tá? Ou nenhuma raiz quarta, nenhuma raiz sexta. Por exemplo, tenta aí a raiz quadrada de menos 9. A raiz quadrada de 9, todo mundo sabe, é quanto? 3. 3. 3, não é? E a raiz quadrada de 9 é um número que ele é elevado ao quadrado dá 9, que é o 3. 3 vezes 3, 9. Mais a de menos 9. E aí? Vocês têm alguma ideia? Porque aí a gente pode descobrir um erro na matemática de longos anos, né? Que a gente Menos sempre 3? isso aí não existia e agora pode ser que ele exista. Ele está dizendo que pode ser menos 3. Quem foi que falou menos 3? Eu. O Pedro. Então, Pedro, ó, vamos supor que é menos 3, tá? Menos 3. Será? Se eu pegar menos 3 e elevar ao quadrado, olha, base negativa, expoente par, o resultado é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, Oxi. ele vai dar mais 9. Não vai dar menos 9, tá? Porque quando você fizer menos 3 vezes menos 3, né? Menos 3 ao quadrado, menos com menos vai dar mais. Certo? Então, não dá 9 negativo, né? Dá 9 positivo. Então, 3 ao quadrado dá 9, menos 3 ao quadrado também dá 9. Então, acabaram nossas opções, né? Qual número que ao quadrado vai dar 9? Nenhum mais, tá? Menos 9, aliás, né? Vai dar menos 9. Nenhum vai dar negativo, tá? Então, não existe, a gente diz que não existe, não é menos 3 aqui, tá? Que essa raiz quadrada de menos 9, ela não existe, tá? Eu digo assim, não existe, mais para frente a gente trabalha ela como um número complexo, tá? Um número que é um número complexo. Mas, para vocês agora, ela não existe, ela não é um número real, né?
Certo? A mesmo vai acontecer se você tentar tirar a raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, raiz de ordem par, certo? Sempre que a raiz for de ordem par, aí não dá. Agora, se a raiz for de ordem ímpar, raiz cúbica de menos 8, aí sim dá menos 2. Tá? Porque aí eu vou ter menos 2 elevado à terceira, vai dar base negativa, expoente ímpar, o resultado é negativo. Aí sim é negativo. Vai dar menos 8. Tá? Confirmando que menos 2 é a raiz cúbica de menos 8. Certo? Beleza? Então, ó, esse Beleza. detalhezinho, se alguém tiver dúvida, pode perguntar, tá certo? Eu vou fechar aqui os números inteiros, tá? E a gente vai introduzir os números racionais, tá? Os números racionais. Era para a gente ter terminado os números inteiros na semana passada, né? Mas a gente não terminou por conta do feriado de quarta-feira, de Tiradentes. Bom, então eu vou introduzir os números racionais e nessa sexta-feira a gente faz exercícios de, de tudo, tá? De inteiros, de naturais, de racionais, de reais. Provavelmente eu posso marcar uma aula extra com vocês e a gente, para fazer exercícios também, se for necessário, tá? No final. Bom, números racionais. Os números racionais, eles têm a representação pela letra Q, um tracinho assim, né? Então, não é R, tá? R é de reais. Os racionais são Q. Q provavelmente vem de quociente. Quociente é uma divisão, né? Quando você divide um número por outro, você obtém um quociente. Eu esqueci até de dizer a vocês, quando a gente estava dividindo, né? A gente divide o número A, faz o Lzinho, dividido por B. Tá? Esse aqui é o divisor, aliás, esse é o dividendo, esse é o divisor. O resultado que a gente encontra aqui, que eu vou chamar de Q, é o quociente, tá? O quociente. Quociente. E, em geral, a gente acha que um R, a gente chama de resto. Né? Enfim, provavelmente, então, o Q dos racionais vem desse nome aqui, né? Q de quociente. Porque racional nada mais é do que uma divisão, tá? Divisão de números inteiros. Você pega todas as possíveis divisões de números inteiros, tá? Divide aí 2 por 3, dá um número racional. Divide 5 por 7, dá um número racional. Todas as divisões possíveis, tá? Todas as possíveis divisões. 1.500 dividido por 432. É uma possível divisão. Então, junta tudo, aí vai dar os números racionais, tá? Obviamente, é um pouco complicado de você imaginar assim, todas as divisões possíveis. Mas não é não, tá? Até que não é não, porque se você olha direitinho, os racionais, eu vou escrever em forma de conjunto, tá? Entre chaves. Os racionais é o conjunto dos números, vou chamar aqui de P, dividido por Q. Onde P é um número inteiro e Q é outro número inteiro. Estou dividindo um número inteiro por outro, tá? Onde P é um número inteiro, pertence aos inteiros, e que também pertence aos inteiros, e só tem uma ressalva, que o Q não pode ser zero.
Porque se o Q for zero, a gente não divide o número por zero, tá? Dividir por zero é uma indeterminação. É uma coisa que, se a gente for dividir por zero, dizer que dá um número, dizer que dá zero, dizer que dá outra coisa, vai dar uma confusão muito grande na matemática. Então, não se divide por zero, tá? Não existe divisão por zero. Vamos ser bem claro aqui. Se você quiser uma explicação plausível, né, assim, razoável, quando você divide 20 dividido por 5, dá 4, né? Por quê? Porque 4 vezes 5 dá 20. Tá? Se você divide 20 dividido por 4 dá 5, né? Da mesma forma, 5 vezes 4 dá 20, né? A divisão é a inversa da multiplicação. Então, se você divide por um número e dá outro, então, quando eu multiplicar esses números, vai voltar para o resultado anterior que eu dividi, não é? Inclusive, isso é uma forma de tirar a prova da divisão, de que você acertou a divisão. Você divide, dá um resultado, aí você multiplica de volta, e aí se bater, é porque você acertou, né? Mas se eu dividir por zero, 20 dividido por zero. Imagina que eu diga que isso aqui dá zero. Quando eu fizer 0 vezes 0, opa, vai dar quanto? Não dá 20, né? 0 vezes 0, todo mundo sabe que dá 0. Né? Multiplicar 0 por qualquer coisa, não sai do campo, dá 0 e não importa. Ah, mas se eu botar aqui o resultado é 20, não adianta. 20 vezes 0 também vai dar 0. Nunca vai dar 20, tá? Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente não divide nada por zero. Nem o próprio zero, né? Tá? Não se divide nada por zero. O zero pode ser dividido por alguma coisa. Se eu tiver 0 dividido por 20, aí pode, tá? Isso aqui dá 0. É como eu não tenho nada, vou dividir para 20 pessoas. Eu dou nada para cada um. Tá? Dá nada, não vai fazer nada, né? E aí funciona, porque ó, 0 vezes 20 dá 0, tá? Aqui funciona direitinho, tá bom? Bom, beleza. Vou colocar isso tudo aqui. Bom, vamos voltar aqui para os racionais, né? Então, você faz todos os quocientes possíveis. Deixa eu botar meu carregador do computador aqui. Todos os quocientes possíveis e junta todo mundo aí num conjunto só. Isso vai dar os números racionais, tá? Nesse meio, você vai ter números inteiros, números naturais, e vão ter outros que nem são inteiros nem naturais, tá certo? Você vai juntar tudo num bolo só. Por quê? Os naturais, eles estão todos aí, tá? Se eu quiser formar os naturais, se eu quiser encontrar os naturais aí dentro do conjunto dos números naturais, é só imaginar, por exemplo, 1 dividido por 1. Dá o próprio 1, tá? 2 dividido por 2. É uma divisão, então está nos racionais. Está aí dentro, tá? Mas 2 dividido por 2 é 1, né? Aliás, eu quero encontrar o 2, então eu vou dividir por 1. Eu posso fazer assim, 3 dividido por 1, 4 dividido por 1, 5 dividido por 1. E eu vou encontrando todos os naturais. Que estão aí dentro também dos racionais, tá? São números racionais, só que, vamos dizer assim, são números racionais mais específicos, né? Eles são lá dos números naturais que foram... Eles vieram com a manada, né? Tá certo? Foram parte do pacote. Foram inseridos aí como parte do pacote, tá? Mas os números que caracterizam mesmo os racionais são
as frações que não são frações só de aparência, né? Que a gente chama exatamente assim, frações aparentes. Essas frações aqui, ó, 2/1. Isso é uma fração aparente, porque 2 dividido por 1 dá o próprio 2. Então, é aparente porque eu não preciso colocar isso aqui. Isso aí é 2. Tá? Então, existem frações que não são aparentes. São exatamente aquelas que representam os números quebrados, os números que são pela metade ou um pedaço só, tá? Então, nos racionais, é bom a gente olhar na reta numérica, né? Eu tenho 0 aqui. Eu tenho os números inteiros, 1, 2, 3. Desse lado são os naturais, né? Desse lado são os naturais negativos, que faz parte dos inteiros. E agora eu vou ter números aqui, ó, pelo meio, tá? Mais para o cantinho, mais para longe. Eu vou ter números por aqui. Assim, por exemplo, esse aqui. Entre o 0 e 1 na metade. Isso aí é 0,5, né? Você já sabe, né? Eu estou falando já dessas coisas porque você já sabe, só tem de revisão. 0,5 ou 1/2. 1/2 é 1 dividido por 2. Se você tem 1 vai dividir por 2, você vai quebrar no meio, né? Meio para cada. Tá? Então, aqui, esse número é 1/2. Já esse aqui, que é 1,5, né? É um inteiro, que para aqui, um inteiro para aqui. E mais a metade de 1, que dá 1,5. 1,5 é 3 dividido por 2. Se você dividir 3 por 2, dá 1,5 para cada. Então, aqui é 3/2. Tá? Isso é escrever fração, tá? 3/2 aqui, ó. Aqui é 5/2. Tá? Claro, não só existem essas frações, existem muitas outras, né? Cada divisão que você encontra, você tem uma fração. Você tem que trabalhar com ela. Agora, por exemplo, imagina que eu tenho uma fração 7 quartos. 7 quartos. Eu quero localizar essa fração aí na reta numérica. Então, onde é que ela está, hein? Vou botar até negativa, aqui, menos 7 quartos. Onde é que ela fica? Entre quais números inteiros? E aí, alguém quer chutar? Entre o -4 e -7. Entre -4 e -7? Não, não, não. Não, não, não. Isso daqui, 7 quartos, é uma divisão. 7 dividido por 4. 7 dividido por 4 dá mais ou menos quanto? Dá Entre mais menos 1 e menos 2. entre -1 e -2, exatamente. Veja, 7, se eu tenho 7, vou dividir para 4 pessoas. Não dá para eu dar 2 para cada, dá? Só daria para dar 2 se eu tivesse 8, né? 8 dividido por 4. Então, 7 dividido por 4 dá menos que 2, um pouquinho. Tá? E dá mais do que 1, né? Porque eu tenho mais do que 4 unidades. 7 para dividir para 4, eu vou dar 1 para cada e vão sobrar 3. Esses 3 eu vou ter que quebrar em pedacinhos para dar. Vai dar, inclusive, 0,75 para cada. Mas esses 7 quartos aí, ele está mais ou menos aqui. Ó. Menos 1,75. Né? Depois do 1 e antes do 2. Menos 7 quartos. Isso aqui é uma tarefa que não é assim tão, né, tão fácil, né, de aprender, de pegar o jeito, né? Mas é uma tarefa que, infelizmente, né, vocês vão ter que trabalhar com isso, tá? E aprender. Depois que Infelizmente, professor, infelizmente. eu digo infelizmente porque eu sei que vocês vão chorar com essas coisas, né? Sempre que vê uma fração, os alunos choram, professor, fração, não, pelo amor de Deus.
Mas, ó, eu garanto a vocês, tá? Quando vocês pegarem o jeito de trabalhar com fração, vocês não vão nem sentir, tá? Vão fazer as coisas... Ai, professor. O melhor tempo era quando era mais, menos, divisão e multiplicação apenas. É só isso, né? É, tá bom. Chore. O choro é livre, né? Como diz Maju Coutinho. O choro é livre. Ó, bom, então, logo, primeira coisa que vocês têm que fazer nos naturais, e tem que fazer assim, razoavelmente bem, né? É localizar o número na reta numérica. Isso significa que vocês vão ter que saber mais ou menos a posição onde esse número está, tá? De acordo com a fração. Eu botei aqui 7 quartos, deixa eu colocar o outro aqui. Que tal essa aqui? 8 terços. 8 terços. Está entre quem e quem? Aí você pode dizer assim, está entre 0 e 10. Vai estar, mas eu quero dois números consecutivos, tá? Entre 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Entre 2 e 3. 2 e 3. Exatamente. Por quê? Vai dar menos que 3, né? Se você divide 8 por 3, se você dividisse 9 por 3, daria 3 para cá. Mas 8 é menos do que 9. Então, quando eu dividir, vai dar um pouco menos do que 3. Tá? Então, vai dar por aqui. 2, não sei quanto aí, tá? Vai dar mais do que 2, porque para dividir por 3 e dar 2, tem que ser 6. E 8 é mais do que 6, tá? Então, esse é o número por aqui assim, tá? 8 terços. Existe uma maneira de você saber com maior precisão, né? Se uma fração, onde uma fração está posicionada na reta numérica, que é simplesmente dividindo, tá, um número pelo outro. Você divide, no caso aqui do 7 quartos, você divide 7 por 4. Tá? 7 dividido por 4, mas é uma tarefa assim, que você vai ter que fazer uma divisão, né? Se você aprender a fazer isso no olho, que nem a gente está fazendo, eu acho mais fácil, tá? Eu acho melhor de fazer, tá? Você pode dividir aqui 7 dividido por 4. E dá quanto? Dá 2, né? 2 não, dá um só. 1 vezes 4, 4, e sobra, 7 menos 4 sobram 3. Então, já viu que vai dar 1 e alguma coisa, né? Porque aqui já deu 1, né? 3. Aí você acrescenta um zero aqui, que muita gente queria fazer, lá nos números naturais, e coloca uma vírgula aí, né? E faz 30 dividido para 4, que dá 7. 7 vezes 4, 28. 28. E eu vou subtraindo 30. E subtraindo do 30, sobram 2. Aí eu acrescento um zero e continuo dividindo. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20, e sobra nada, tá? Essa é a maneira de dividir com um número decimal, né? Todo número racional, ele tem uma escrita como fração, mas também tem uma escrita como número decimal, assim, né? Certo? E aí, bom, a gente escolhe, algumas vezes vai ser melhor trabalhar ele como fração, outras vezes vai ser melhor trabalhar ele como número decimal. Então, a gente divide, trabalha como número decimal, tá certo? Tem muita coisa de se fazer com frações. Tem dízimas periódicas, tá? Tem números como, por exemplo, eu vou dividir aqui o 8 por 3.
Vocês vão ver quanto vai dar. 8 dividido por 3 dá 2, né? Inicialmente. 2 vezes 3 dá 6. E vai sobrar 2, né? 8 menos 6, 2. Aí eu vou colocar um zero e vou colocar uma vírgula. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Vai sobrar 2. E eu vou colocar um zero e continuar dividindo. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. E vai sobrar 2. E eu vou colocar outro zero. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. E sobra 2. Será que um dia isso vai parar? 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Então, se você continuar dividindo aqui, tá? Pode ficar à vontade, tá? Tarefa de casa para vocês. Dividir até parar. Bom, isso nunca vai parar, né? Você já deve imaginar. Porque sempre está sobrando 2, eu vou colocar um zero e vai dar 18, e vai sobrar 2, entendeu? Então, esse resultado é o que a gente chama de dízima periódica. 2,666666666 reticência. Tá? É um resultado que é um número racional, que na forma decimal ele fica como se fosse uma divisão infinita, né? Repetindo números infinitamente, tá? Tem várias formas de dízimas periódicas e a gente vai aprender a tanto transformar uma dízima em fração, quanto transformar uma fração em dízima. Transformar uma fração em dízima é muito fácil, porque é só dividir, né? Divide e você vai achar a dízima lá. E dividir você já sabe. Fazer o contrário é mais difícil, tá? Por exemplo, essa dízima aqui, 0,33, acho que você já viu isso uma vez, pelo menos na vida de vocês, é de ciência. Qual a fração que dá essa dízima? Tcharam! E agora? E aí, qual é a fração que dá essa dízima aí? Ninguém vai responder? Meu Deus do céu! Vocês já viram isso na vida de vocês aí? Alguma vez? Nunca vi isso. Eu nunca vi. Já vi, mas tipo, já faz muito tempo. Também já E faz um foi por muito tempinho. tempo. Eu acabei de perceber que eu esqueci tudo que eu já estudei em matemática. Diga aí. Muito bom isso, esquecendo tudo, né? Entra por aqui, né? Sai por aqui, ó. Tem que estudar, tá? Tem que estudar. Eu faltei esse dia aí, professor. Faltou o dia, né? Ele não sabe o que é, mas sabe que faltou o dia que teve isso. Bom, mas, enfim, isso é uma coisa que se vê no ensino fundamental. Porém, é uma das coisas, assim, que os professores, em geral, não dão prioridade, né? Porque preferem trabalhar as outras coisas de fração que são mais prioritárias, né? De certa forma. Aprender a trabalhar com fração, comparar fração, somar, subtrair, que é mais difícil do que multiplicar e dividir. Tá? Agora vocês vão achar melhor multiplicar e dividir do que somar e subtrair, tá? Nas frações. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que aprender é localizar um número na reta numérica, né? Um número racional. E a gente faz isso de duas maneiras. Ou analisando assim no olho mesmo, que a gente estava fazendo, ou dividindo o número aqui, 1,75 aqui, né? Só que era negativo, né? Menos 7 quartos. 1,75 negativo, tá? Aqui, ó. Tá? Entre o menos 1 e menos 2, mais perto do menos 2, né? 2,66, mais ou menos. 2,66. Está aqui, entre o 2 e o 3, um pouquinho depois da metade, né? Certo? E a gente tem que aprender a trabalhar também com esses números decimais, tá?
números com vírgula, né? O que significa esses números com vírgula? Transformar ele em frações, transformar frações neles, e etc. E tem bastante coisa para fazer dos números racionais, tá certo? Mas, enfim, eu vou matar a curiosidade de vocês. Essa situação aqui dá um terço, tá? Um terço. Se você divide 1 por 3, é exatamente isso. Você pega aqui, ó. 1 dividido por 3. Aí não dá para dividir, você põe um zero e um zero vírgula. Aí 10 dividido por 3, dá 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Né? E por aí vai. Sobra 1. Aí põe o zero e continua dividindo. E aí, isso nunca vai parar. Você pode continuar, tentar aí, desconfiar de mim. Pode desconfiar e querer provar o contrário. Continuar dividindo aí até parar. Vai que um dia o mundo mude as coisas, né? E 10 dividido por 3 não seja mais 3, seja 4. Aí pode ser que pare. Bom, certo? Então, na aula que vem, a gente termina números racionais, tá? E eu vou tentar falar o que tenho que falar de números reais, porque de números reais, a gente no ensino médio, a gente não trabalha todas como é que se diz? Todos os detalhes de números reais, né? A construção, o porquê dos números reais, tá? Mas a gente basicamente vai trabalhar com raízes que não são exatas. Raiz de 3, raiz quadrada de 3. É uma raiz quadrada que não é exata, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer algumas operações, a gente não vai calcular, né? Mas a gente vai fazer algumas operações com essas raízes bom, vai ser isso, tá? Racionalizar e tal. Então, se não dá tempo na aula que vem, mas na aula de sexta-feira de exercícios, eu faço, tá certo? Então, vamos parar por aqui, tá? Na aula que vem a gente se debruça nas peculiaridades desse conjuntinho aqui, dos números racionais. Professor, o senhor pode mandar a aula gravada depois? Vou mandar sim. Quem foi que falou? Foi a Ana, né? Ana Clara. Eu ia colocar, na verdade, na sexta-feira, só que no final de semana eu saí, aí eu acabei esquecendo de colocar na sexta e não tive como colocar no final de semana. Mas já Não esqueça não, viu? estou carregando aqui no YouTube, aí eu vou, daqui a pouco eu coloco, tá? Eu mando o link para vocês, certo? Daqui a pouquinho mesmo, daqui a 1 hora mais ou menos, eu acho que o link já vai estar disponível para vocês. Beleza? Tchau para vocês. Tchau. Tá? Tchau, professor. Tchau, tchau. Falou, professor. Tchau. Mano, ouço. Tchau, professor. Tchauzinho.